voltei. Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo. E hoje, gente, eu venho contar para vocês um pouquinho de como que é a mente de uma pessoa assim que tá na vida do homossexualismo. Para quem não sabe, eu já fui lésbica, infelizmente, e eu não me orgulho nada disso. Mas eu tô usando isso sempre para trazer para vocês uma solução, assim, para quem tá passando por isso com algum familiar ou para quem tá vivendo isso e quer sair dessa vida. Eu vou deixar aqui na descrição o meu testemunho para vocês assistirem, quem ainda não conhece. E hoje eu venho contar para vocês um pouquinho de como que eram os meus pensamentos quando eu tava nessa vida. Primeiramente, em relação à minha mãe, eu pensava bem assim que ela não me entendia, que ela não sabia o que eu estava vivendo, ela nunca tinha passado por isso, então eu pensava assim, ela não pode opinar em nada porque ela não sabe o que é sentir isso. Então, em relação à minha mãe era isso, que eu pensava que ela não me entendia e que ela nunca ia me entender. E aí, em relação aos meus amigos, pessoas que tentavam me ajudar enquanto eu estava nessa vida, que tentavam me aconselhar para coisas boas, eu sempre pensava que eles queriam me colocar numa vida como certinha. Assim, eu pensava que todo mundo, ninguém ia conseguir me entender. Só que, gente, para vocês que querem ajudar alguma pessoa que está nessa vida, eu falo para vocês, não desista de sempre falar coisas da palavra de Deus, porque por mais que essa pessoa esteja longe da presença de Deus, ou que nunca tenha conhecido, ou que esteja, assim, numa vida de coisas muito erradas, tipo macumbaria, essas coisas, porque eu conheci pessoas assim, nessa vida do homossexualismo. É claro que tem em todos os lugares, né? Mas assim, eu tô falando por pessoas que eu conheci, por experiências que eu tive. Eu conheci pessoas que eram afastadas da igreja, eu conheci pessoas que viviam na vida de macumbaria, que eram ateus. Então, tipo assim, eu falo pra vocês, por mais que essas pessoas pareçam não corresponder às suas expectativas de aceitar o evangelho, não para de falar. Porque acaba que sempre quando você fala, você planta uma sementinha no coração. Eu conheci várias meninas que falavam bem assim pra mim, que não acreditavam em Deus e que depois elas sempre acabavam comentando isso em todas as conversas que a gente tinha, comentava de coisas que o povo falava pra elas, tentando evangelizar. Então eu falo pra vocês, não desista de evangelizar essas pessoas, porque por mais que a pessoa te ofenda, te fale coisas maus, eu falo pra vocês, essas pessoas vão ter uma sementinha plantada no coração delas. E eu acredito que um dia essas pessoas vão chegar a se converter. Eu conheci várias pessoas que viveram isso, que no fundo sempre amavam a Deus, sempre queriam conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo a carne é muito forte. Quando a gente está nessa vida, é muito difícil você querer ficar com Deus, sendo que você está tendo todos os prazeres do mundo, sendo que você está tendo banquetes. Então assim, é muito difícil. Então não desista com as pessoas, porque vai chegar um dia que essa pessoa vai ouvir o evangelho. Não desista dos seus amigos, não desista dos seus irmãos, não desista dos seus sobrinhos, não desista dessas pessoas. Coloca a palavra de Deus, porque foi a única coisa que me salvou. Foi a palavra de Deus, quando eu conheci realmente quem era Deus. Porque eu já era uma pessoa que conhecia o evangelho, eu já tinha vivido muito tempo na presença de Deus, mas eu não conhecia quem era Deus. Quando a gente conhece quem é Deus, que a gente realmente é liberto, quando a gente abre o coração. Então vai falando da palavra de Deus. Eu venho contar uma coisa pra vocês que aconteceu. Teve uma vez que eu cheguei na casa de uma menina pra mim ficar com ela e infelizmente eu fui, né, lá. E quando eu cheguei lá, no caminho, foi aonde que aconteceu, eu vou deixar aqui na descrição o testemunho que eu falo. Experiências que eu tive fora da igreja. E foi aonde aconteceu uma daquelas experiências, que foi que um mendigo chegou em mim e pediu para mim orar por ele. Eu orei por ele, fiquei muito abalada com aquilo, porque eu via Deus mandando pessoas para eu ajudar as pessoas. Então eu via aquilo e eu ficava, meu Deus, por que essas pessoas estão chegando até mim? Eu não tenho nada, eu tô no mundo. E eu ficava assim pensando, né, naquilo, refletindo. E de repente eu cheguei na casa, quando eu saí desse terminal de ônibus que eu orei pelo mendigo, eu cheguei na casa dessa menina que eu ia ficar. E quando eu cheguei lá, Deus me chamava mais uma vez. Tinha um vizinho dela que estava fazendo culto e ele chamou nós duas para o culto. E ele fazia culto no lar, um culto simples, que simplesmente tinha ele e ela. Ele direto fazia isso com ela e eu não sabia. E aí, de repente, ele chamou nós duas, a gente foi lá. E ele começou a orar, e ele começou a ler a Bíblia, começou a pregar.
eu confesso para vocês, eu não ouvi nada do que ele pregou, nem lembro muito bem o que ele tinha falado, porque eu não quis prestar atenção, mas mesmo assim ele não desistiu. E no final desse culto ele me deu uma Bíblia. E essa Bíblia eu tenho até hoje, porque Deus não deixou que eu desapegasse dela. Simplesmente eu fiquei com ela e guardei. Quando eu vim para Portugal, a minha mãe não deixou que eu deixasse lá no Brasil. Ela pegou a Bíblia e colocou dentro da minha bolsa. Então, quando eu cheguei aqui, graças a Deus, aconteceu tudo que vocês sabem aqui no meu testemunho. E o que aconteceu? Eu dei essa Bíblia para o meu marido hoje, e hoje em dia ele tem essa Bíblia aqui. É uma Bíblia pequena de promessa, e que esse vizinho de uma menina que eu ficava deu para mim. E eu falo para vocês, foi muito importante isso, porque depois que aconteceu um milagre na minha vida, eu vejo que isso era plano de Deus, que tudo isso que aconteceu naquele dia foi plano de Deus e que Deus já estava querendo me chamar, que Deus já queria que eu me convertesse. E nesse dia, a única coisa que eu lembro é que ele me deu essa Bíblia e que ele fez um apelo. Nesse apelo, o meu coração nem moveu, fiquei normal, do mesmo jeito que eu estava. Mas hoje em dia eu vejo que Deus já estava me chamando e eu me arrependo de não ter ido antes, de não ter aceitado a Jesus, me convertido, de todas as vezes que Deus me chamou, eu não aceitei o chamado dele. E hoje em dia eu vejo que cada pessoa que levou o evangelho para mim, enquanto eu estava naquela vida, foi uma pessoa que plantou, foi uma pessoa que semeou, foi uma pessoa que regou, e hoje em dia eu tô aqui. E eu falo pra vocês, nenhuma dessas pessoas que plantaram o evangelho enquanto eu tava naquela vida não vai ficar sem uma retribuição de Deus, porque eu mesma sou muito grata em cada pessoa que orou por mim, eu sou muito grata em cada pessoa que falou uma palavra, mesmo quando eu rejeitei, quando eu falei mal com essas pessoas, e eu agradeço muito a Deus pela vida dessas pessoas, e é isso que eu venho deixar pra vocês. Não desistam das pessoas que você quer, que aceita Jesus, que tá nessa vida, ou seja no homossexualismo, ou seja nas drogas, ou seja na prostituição, seja o que for que essa pessoa está passando, não desiste dessa pessoa e continua pregando o evangelho, envia uma mensagem, liga, conversa com essa pessoa, visita essa pessoa na casa dela, faça um culto com essa pessoa, mesmo que ela não queira. Quando ela chegar lá, mesmo que ela fique ignorando no culto, mesmo que ela fique não dando importância, dê uma Bíblia para ela. Foi o que aconteceu comigo e que graças a Deus ajudou bastante, mesmo que na época eu não li, Deus não deixou que eu desprendesse daquela Bíblia, porque a Bíblia, gente, é a palavra de Deus. Não tem nada assim de mágico na Bíblia, não vai fazer uma pessoa se converter, mas quando ela se converter, ela vai dar importância para esse objeto tão sagrado que é a palavra de Deus. Então é isso que eu vou deixar de conselho para vocês, eu espero que tenha ajudado e eu espero que vocês não desistam de quem você estiver lutando. Deus, ele faz milagres, assim como ele fez comigo, ele pode fazer com a pessoa que você tanto sonha, que esteja na presença de Deus. E é isso que eu vou deixar para vocês hoje. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E é isso que eu vou deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. Nossa boca vai falar do que tá cheio.